lá em Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16, Colossenses, capítulo 1, verso 16. Ali, querido, nessa noite, nós vamos receber da palavra, receber algo que Deus tem colocado nas nossas vidas neste mês, que é falar daquilo que vem do trono de Deus para nós. E eu creio, querido, que o que vem do trono é poderoso, amém? É poderoso sobre as nossas vidas. E em Colossenses, Paulo fala ali para a igreja da seguinte forma: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja, queridos, que Paulo, ele está falando sobre coisas naturais e coisas espirituais aqui. E uma delas, em primeiro lugar, ele coloca tronos, porque na verdade tudo que sai do trono, nós sabemos que o trono físico, quando existe um trono, é para colocar aquela pessoa de importância ali, geralmente um rei, e nós sabemos que o Rei dos Reis, ele está ali, sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, amém? Então aqui traz, querido, uma semelhança para nós, falando a respeito das coisas que nós precisamos entender, que venham sobre a nossa vida, que venham sobre o nosso coração, e assim podemos aprender a conviver com a presença de Deus aqui na terra, as visíveis e as invisíveis. Então, quando nós olhamos, querido, para a palavra de Deus, ela mostra algo para nós tão poderoso. Ela fala o seguinte: tanto aquilo que você não vê, aquilo que você não enxerga, está acontecendo. Ela é real. Só que você não tem os olhos naturais para enxergar, mas você tem os olhos espirituais para ter discernimento, para receber da parte de Deus algo que é tão importante para nós, que é viver nesta terra, sabendo que há uma influência maligna sobre a nossa vida nessa terra, tentando matar, tentando destruir, tentando acabar, tentando colocar complicações dentro de nós, no nosso coração, na nossa vida, e o pior, fazendo com que a nossa fé caia. E a única coisa que pode agradar a Deus, querido, é a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Se eu falar assim, a minha fé está diminuindo, eu estou deixando de agradar a Deus. Eu estou deixando de colocar a minha vida diante do altar do Senhor. Eu estou deixando de entender que o trono da graça, o trono de Deus, tem vindo algo tão poderoso sobre a minha vida nessa terra, e Ele tem colocado sobre a minha vida, colocado sobre o meu coração, e eu preciso ter fé para conseguir alcançar essas coisas, alcançar o trono de Deus. Então o trono de Deus, querido, a mensagem dessa noite, o trono de Deus nos dá a direção, o trono de Deus nos dá a direção para a nossa vida. Ele tem uma capacidade de influenciar a nossa vida para realmente permanecer na vontade de Deus. E quando nós caminhamos, vocês percebem que esse ano nós estamos falando muito sobre viver na dependência de Deus. E o último tema, que foi o anterior, era viver na vontade, no centro da vontade de Deus. Agora nós estamos recebendo algo que é a direção que vem do trono. Aquilo que nós podemos enxergar, que João ali naquela grande momento que ele teve a sua imagem ali, de ver ali o trono de Deus, lá em Apocalipse, que é o que nós começamos os nossos esboços neste mês, falando sobre o trono ali dos céus, que pela visão de João, nós percebemos, querido, que Deus tem algo para nós, para revelar nessa terra, seja visíveis e seja as invisíveis. Deus tem algo para a nossa vida, e às vezes nós estamos preocupados em só enxergar as coisas naturais, só enxergar aquilo que está ao meu alcance, mas Deus tem algo a mais para nós, Deus tem algo para a nossa vida, e nós precisamos buscar isso diante da presença de Deus, e nós só alcançamos algo espiritual
se a nossa vida tiver um relacionamento com o Espírito Santo, se a nossa vida estiver com a presença de Deus, porque sem ela, tudo é natural, eu só vejo o que é visível. Então eu olho para a minha vida e coloco na minha condição que eu estou vivendo. Eu olho para a minha vida e não enxergo que Deus pode mudar essa situação. Eu olho para a minha vida e só enxergo aquilo que os meus olhos estão contemplando. Mas Deus quer te colocar nessa noite uma visão ampla, uma visão de Deus, uma visão de autoridade, uma visão de poder, uma visão, querido, de discernimento, que você vai olhar, que a tua oração vai chegar no céu, e o trono de Deus vai colocar sobre a sua vida algo poderoso, algo de Deus, que os poderes malignos, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, principados, potestades, situações, querido, que são ali criadas, querido, você vai viver coisas extraordinárias da parte de Deus na sua vida, porque você e eu pode enxergar nessa noite o que está invisível, porque o que está mandando sobre o trono nessa noite é para que abra a nossa visão, para que nós podemos ter o discernimento da palavra, para que nós podemos ter, querido, a sensibilidade do Espírito Santo agindo dentro de nós, tocando na nossa vida, que nós podemos sentir, é como o vento que entra, eu consigo sentir, mas eu não consigo ver, mas eu sei que Ele está ali, porque eu estou sentindo Ele. Assim é o poder do Espírito Santo que sopra sobre a nossa vida. Sabe, querido, que a nossa vida foi através de um sopro de Deus. Se você olhar para a Gênesis na criação, o homem foi criado do barro, mas para ter o fôlego de vida, Deus soprou ali sobre as narinas, houve o vento, houve a presença ali naquele momento. E se você quer sentir a presença de Deus, querido, na tua vida, você tem que sentir esse vento, você tem que sentir os sopros de Deus ali vindo sobre a sua vida. E isso, querido, só acontece para aquele que crê, para aquele que tem um coração aberto. Não é natural para que as pessoas fiquem olhando isso, porque é sobrenatural. São as coisas que nós não enxergamos, mas está ali. Eu sei que está presente na minha vida, eu sei que eu tenho que lutar pelas hostes malignas, e a maioria das vezes, querido, não é pelo braço forte, não é pela capacidade, não é pela inteligência, nós temos que lutar por aquilo que está dentro de nós, que é pela oração, é pela busca, é pela intimidade, é pela unção que vem sobre nós, sobre a nossa vida, que enche o nosso coração. Se eu consigo entender essas coisas, eu sei que Deus está presente na minha vida. Se eu não consigo entender, eu só consigo enxergar as visíveis da minha vida, e não consigo alcançar o que é mais poderoso sobre a minha vida, sobre a minha casa. E às vezes a minha luta, querido, ela está ali, ela está presente na minha vida. Você e eu somos de carne. Não adianta falar a igreja é gloriosa, a igreja é poderosa, a igreja é tudo isso. Mas eu e você somos feitos de carne e osso. A palavra diz que a nossa carne é fraca. Nós somos fracos em muitas coisas. Nós podemos cair muito fácil. Podemos desistir muito fácil. Podemos abandonar as coisas muito fácil. Podemos deixar, querido, as coisas piorarem muito fácil. Porque abandonamos, desanimamos, deixamos, porque achamos que Deus não está presente. Mas eu quero dizer para você nessa noite, querido, que Deus é pela tua vida, que existe um trono de Deus, que existe algo, mas eu preciso abrir os meus olhos, eu preciso ter uma visão diferente das coisas, eu preciso olhar para a minha vida. Colocando um parêntese, querido, dentro dessa visão, o apóstolo Paulo, muito religioso, conhecedor da palavra, conhecedor da lei, específico em muitas coisas, estudou bem, teve uma boa graduação, porém, querido, não tinha a presença de Deus na sua vida ainda. Mas Deus queria arrebanhá-lo.
Os homens no visível, vamos levantar um apóstolo. Criaram, até levantaram um apóstolo, sim ou não? No visível todo mundo cria, mas no invisível Deus já estava trabalhando no coração daqueles homens. Não, era no seu coração. Ele já estava preparando um homem que iria assumir o apostolado realmente junto com os outros, queria estar ali à frente, e ele coloca Paulo, querido, a caminho de Damasco, e vem aquela grande luz, estamos lendo lá em Atos 9 isso, vem aquela grande luz, Deus chama Paulo, Deus fala, Saulo, Saulo, porque ainda não era trocado o seu nome, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas ele estava perseguindo? Não, ele estava confiante na sua palavra, e só nas coisas visíveis, mas Deus queria mais para a vida de Paulo. Deus quer mais para a tua vida, querido, Deus sempre quer mais para a tua vida. Se Deus está te apertando, se Deus está colocando situações na tua vida, se Deus tem colocado algo no teu coração, querido, e você fala assim, muitas pessoas estão, vai roubar de mim mesmo, está vendo, estou pregando mal, o cara está tirando. Então quando nós olhamos para a nossa vida, querido, a situação não está indo bem, as coisas não estão indo bem, eu olho para a minha vida, a minha carne é fraca ou não é? É. E aí vem os pensamentos. Imagina Paulo, querido, ele teve aquela luz, ele foi lá para aquela casa, ele ficou 3 dias sem enxergar nada, e Deus deu uma ordem para a vida de quem? Chegar até aquele lugar. Jesus deu uma ordem para quem? Foi lá e falou com Ananias, Ananias, você vai lá orar pela vida de Paulo. O que era visível, era que Ananias falou assim, como que eu posso orar? Eu vou parafrasear um pouco aqui para diminuir. Como que eu posso orar para um matador de crente? Para um matador de cristão? Eu não vou lá não. Não, você vai lá e vai orar por ele. Você vai lá impor as mãos sobre a vida dele. E a palavra diz que quando ele chega naquele lugar com o endereço dado por Jesus, a rua direita, está na casa de tal pessoa, pode entrar lá, enfim, ele vai lá, ele coloca as mãos, a palavra diz que cai como escamas dos seus olhos. Deus está tirando as suas escamas nesta noite, querido. Deus está arrancando essas escamas da sua vida, porque Paulo não conseguia enxergar, Paulo não conseguia ver na vida natural, ele não conseguia enxergar, mas depois que caiu as suas escamas, ele logo quis ser batizado, ele logo quis ir pregar a palavra, ele logo quis estar com os irmãos agora, ele queria se reunir com os irmãos, ele queria estar perto, ele tinha muita vontade, querido, e ele precisava ser lapidado, ele precisava ser moldado, porque o mundo trouxe algo muito duro sobre a sua vida, colocou ele, querido, como um guarda no natural, ele era um soldado romano, então ele tinha características ainda duras na sua vida, mas agora ele precisava ser moldado pelo lado espiritual. Então o que era visível, era o que ele vivia, agora ele tinha que viver as coisas invisíveis da parte de Deus, e tinha que aprender isso, tinha que conquistar isso, tinha que trabalhar no seu coração, e queridos, eu vou falar para você, não deu muito certo, pegaram Paulo e deram um sumiço nele, os apóstolos se reuniram e falaram assim, esse Paulo aqui está criando muita confusão, vamos devolver ele para a cidade dele, para a cidade de Tarso, e ele vai embora, mas existia alguém que amava a vida de Paulo, tem pessoas que amam a tua vida, viu? Você não percebe, mas tem pessoas que amam a tua vida, às vezes você foi mandado embora, foi tirado, foi arrancado, mas existem pessoas que amam a tua vida ainda, porque as coisas visíveis, querido, é muito fácil fazer, mas as invisíveis, só Deus pode falar com essas pessoas, só Deus pode ministrar no coração de Barnabé, só Deus colocou um amor falando assim, volte lá e pegue Paulo, porque ele é útil para a obra, volte lá e console a vida dele, porque ele está desconsolado lá naquela cidade. E querido, e quando nós temos um chamado de Deus, e vem uma palavra de Deus ao nosso coração, as invisíveis, queridos, já está trabalhando dentro da nossa vida. Paulo é tirado de lá, arrancado,
Não, Paulo é tirado de lá, sabendo que Deus o chamou. Eu te chamei. Eu te chamei. Quando vem do trono de Deus para a nossa vida, querido. Por que eu quis contar a história de Paulo? Porque quando as coisas vêm do trono de Deus para a nossa vida, ninguém vai tirar. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele prometeu, querido, Ele é fiel. E nós precisamos entender do que vem do trono de Deus e do que vem de palavras de homem. Porque às vezes nós estamos só firmados nas coisas visíveis. Mas as invisíveis de Deus que vem do trono, é o que capacita a nossa vida, é o que traz um ânimo, é o que dá força, é que traz o poder de Deus sobre a nossa vida. E quando nós presenciamos isso, querido, nós temos algumas direções nesta noite para tomar. Se o trono de Deus é uma direção, então nós começamos por ela. A primeira é a direção. Eu tenho direção na minha vida. Eu tenho direção para entender o que é de Deus e o que não é. Qual é o referencial para mim? Aonde eu tenho colocado o meu referencial? A minha liderança. Você sabe, queridos, que todos nós somos líderes. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sou líder. Não, você é líder. Você tomou a decisão de vir hoje aqui. Quem tomou a decisão por você? Foi você mesmo. Quem tomou a decisão para você ir tomar banho? Aleluia. Você liderou a tua vida. Você não falou para o teu corpo, deitado na cama, lá descansando, espreguiçadeira, tal. Corpo, vai lá e toma banho. A alma e o espírito vai ficar aqui, o corpo vai lá, ele que se suja, ele que toma banho. Não, tem que ir os três juntos. Você foi líder, você liderou. E às vezes, querido, nós não conseguimos entender a missão que Deus coloca sobre a nossa vida. Que quando Deus fala assim para nós, vai fazer isso, você tem que ir de corpo, alma e espírito. E às vezes, querido, o que vem do trono para nós, traz a capacidade de uma direção para nós saber e discernir quais são e o que será de dificuldade, o que vai estabelecer sobre as nossas vidas prioridades, o que vai colocar na nossa vida para nós representarmos aqui na terra. Será que você já parou, querido, para entender essas palavras? Deus fala ao teu coração, então vamos lá. Em primeiro lugar, você tem a missão e uma liderança, mas você tem discernido isso na tua vida? Você discerne isso no teu coração? Deus me chamou, veio do trono de Deus, a palavra me trouxe ao meu coração, eu tenho que lutar agora pelas hostes malignas de Satanás para mim cumprir o chamado de Deus nessa terra, e estabelecer a bênção do Senhor sobre a minha vida. Eu tenho as lutas, eu tenho as opressões, eu tenho as ciladas de Satanás, e o que Deus tem feito? Que direção eu tenho tomado? Eu tenho corrido de Satanás ou eu tenho enfrentado ele? Eu tenho levado a minha vida aos pés da cruz? Ou eu tenho murmurado? Eu tenho levado uma vida de murmuração? Ou eu tenho levado uma vida de unção? Ou de emoção? Às vezes a minha vida, querido, precisa estar baseada em algo. Qual é a direção que eu tenho? Qual é o rumo que eu tenho tomado? Qual é a direção que Deus tem colocado na minha vida? O poder da palavra, querido, vem sobre nós algo muito específico. Jesus não mudou o plano dele quando ele veio até a terra. Ele até quis mudar no Getsemane. Senhor, passe de mim esse cálice, não aguento, não tem como. Já que se não for possível, então que cumpra a sua palavra. Ele fala para Deus Pai. Veio do trono, veio de Deus. Os homens dormiram, cansados. Ele voltou, olhou para os discípulos e falou assim, mas nem uma hora pode vigiar e orar? Mas tinha algo vindo do trono de Deus para a vida dele, como homem, como servo, como aquele que estava ali cumprindo realmente o plano de Deus para nós. Jesus veio com uma direção, Jesus veio colocar essa direção no nosso coração, Jesus veio deixar esta palavra para a nossa vida, para nos representar aqui na terra, como homem, de carne e osso, dizendo, seja fortes, a palavra de Deus está na sua vida, e você já venceu o maligno. Deus é contigo, Deus é com a tua vida.
A expressão, querido, que Deus trouxe para representar sobre nós o trono, é algo poderoso, para marcar a nossa vida e dizer assim, o alerta para nós. Aquele alerta que diz assim, você não está só. Você não está sozinho na tua luta. Você não está sozinho diante das tuas adversidades. Deus é contigo. O poder de Deus está sobre a sua vida. Porque quando você tem uma direção, querido, tem uma cobertura sobre a sua vida. Quando há algo, querido, que está dentro de nós e é espiritual e que a gente vai levando sobre a nossa vida, Deus, além de colocar sobre a nossa vida a responsabilidade, é a responsabilidade de Deus para nós. Ele tem uma responsabilidade sobre a nossa vida, de guardar a nossa vida, proteger e de governar sobre a nossa vida. Mas a nossa parte agora, que é trazer, querido, dessa palavra de segurança, é firmar o nosso caráter. Firmar a nossa vida. Porque o homem, querido, ele pode se desviar muito rápido. Ele pode perder o caminho. Ele pode perder a palavra no meio do caminho. Ele pode se perder diante das lutas, das dificuldades. Por quê? Porque é o caráter que firma a nossa vida. De quem eu sou. Quem sou eu? O que eu falo? O que eu coloco? Tem expressado algo verdadeiramente na humanidade, na vida das pessoas, aquele a quem eu amo, porque a minha casa precisa receber de mim. Você como homem, você é o sacerdote. Não coloca o peso sobre a mulher, coloca o peso sobre o homem. O homem é o sacerdote do lar. O homem é o que tem que dar a direção. O homem é o que tem que capacitar a vida dos filhos. Às vezes é duro, querido. Eu sei que tem muitos pais de famílias ali que sofrem. Fala assim, não, eu sou muito duro. E aí uns falam assim, não, eu sou muito à vontade. Aí tem uns que é o meio termo, que vai levando a vida. Mas leve a vida na direção da palavra. Leve a vida no conceito de Deus. Você quer ter um equilíbrio? Não precisa ser bravo demais, nem manso demais. Nem concordar com tudo. Você precisa levar a palavra de Deus à frente da sua vida. Você quer uma família forte, uma família abençoada, uma família que vem do trono de Deus? É essa, querido, que Deus já tem deixado para nós. Ele já deixou escrito. Nós só precisamos ter senso de direção, para onde eu estou levando, qual é o meu compromisso, o que eu quero da minha próxima geração. O que eu quero ver, querido, na vida dos meus filhos, netos, bisnetos, e assim vai. O que eu quero ver, o que eu quero enxergar, aonde eu quero chegar, eu tenho que olhar para mim hoje. É agora a situação que Deus está me levantando. Deus te levantou. Se você pegar o capítulo 1 de Colossenses, ele vai falar assim, você foi arrancado do reino das trevas e levado para o reino da luz. Você está num reino poderoso. Você foi transportado, você foi tirado, arrancado. Essa tem que ser a tua referência, esse tem que ser o teu direcionamento. Todos nós, quando temos uma direção, essa direção não é porque alguém fala, não, ó, a direção agora é assim, aí amanhã é de outro jeito, aí você olha e fala assim, mas esse negócio está meio bagunçado. A direção é quando tem um posicionamento. Que eu falo, não, será dessa maneira, dessa forma, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que eu estou falando, Deus falou comigo, Deus ministrou no meu coração. Se Deus ministrou, querido, é porque você consegue enxergar as coisas invisíveis de Deus, e você é filho de Deus para ter essa promessa, para viver essa palavra. O segundo, querido, nada mais é do que os limites, né? Deixa eu só voltar no primeiro sobre direção, que eu quero que você abra comigo lá no Evangelho de João, no versículo 20, eu tinha separado um versículo aqui falando sobre direção. Jesus, perdão, querido, é no capítulo 14, no verso 6, sobre direção. Jesus responde ali, conforta os seus discípulos, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então,
querido, você quer o senso de direção? Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E onde você vai encontrar esse caminho, a verdade e a vida? Na palavra de Deus. Não é nas tuas palavras, é na palavra de Deus. Segundo ponto são os limites. E limite, querido, está lá no Evangelho de João ainda, capítulo 20. Quando você olha para o versículo 17, nós vamos ver muitas coisas aqui, né? Jesus aparece a Maria Madalena ali no túmulo e pergunta para ela por que está chorando, enfim. Mas no versículo 17, Jesus recomenda para ela agora: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Jesus nada mais estava cumprindo o que ele declarou em vida para aqueles discípulos. Ele estava cumprindo que existia agora limites. Não me detenhas, eu vou subir. Eu fico imaginando a mulher ali: não, Jesus, já que você está aqui, vamos ficar aqui, vamos fazer alguma coisa, quem sabe um piquenique aqui em volta aqui, né? Chama o jardineiro aqui e tal, vamos brincar aqui, vamos fazer alguma coisa. Não, Maria recebe aquela palavra: não me detenhas. E eu quero ficar só nessa palavra para nós, querido, entender limites da nossa vida, que estabelece sobre a nossa vida santidade e uma vida moral. Você já parou para pensar, queridos, que nessa terra, nos dias em que nós vivemos hoje, ter uma vida moral aqui nessa terra está sendo cada dia mais difícil? É difícil você olhar até para os filmes que passam, né, desenhos que passam na televisão com más intenções. Como a moralidade, querido, tem cada vez mais baixado, assim, numa situação bem terrível sobre a nossa vida. E que nós temos que estar atentos. Se eu quero que eu receba algo do trono de Deus, e quero que meus filhos recebam também, eu tenho que ter realmente limites na minha vida. Eu tenho que bloquear algumas coisas na minha vida, porque eu tenho que ter conceitos a respeito de referencial para mim. O que é um referencial para a minha vida? Isso daí é bom para mim? Isso não é? Porque se eu deixo, as pessoas vão se perdendo no meio do caminho. É um dia uma coisa, assistiu outra. Quando você percebe, a situação já está ali na vida, talvez na tua vida, no teu coração. Criança, nós falamos dos desenhos, mas os adultos têm muitas séries aí que acaba tirando uma pessoa do propósito de Deus. Muitos pregadores levando realmente palavras ao coração de pessoas e sem o equilíbrio dela, falando coisas de Deus, não está fora de Deus, mas às vezes ela não está preparada para viver aquilo lá. Ela acha tão fácil na vida daquilo que é falado, mas quando coloca em prática é tão difícil. É tão complicado viver situações como referenciais e valores e princípios na nossa vida sem ter uma base. Nós falamos de princípio, falamos de valores, falamos de situações, mas eu nunca tive base. Como que eu vou viver uma base somente pela palavra do que estão falando? E às vezes eu desorganizo a minha vida porque eu perco o limite. Você já deixou, querido, o limite da tua vida se perder? Às vezes você está em alta velocidade no carro e você sabe que tem que fazer uma curva. E às vezes você tem que diminuir, porque o limite diz que se você fizer em alta velocidade aquela curva, você vai capotar o carro. A nossa vida espiritual está assim. Eu não tenho noção que aquela curva precisa diminuir a velocidade. E chega lá na frente, eu capoto a minha vida. Eu capoto aquilo que realmente vem sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre o que Deus construiu na minha vida. Tudo aquilo que eu construí, eu consigo desmoralizar, porque a minha vida moral não permite eu sustentar. Porque eu não tenho a condição de sustentar aquilo lá, que está dentro de mim, que está dentro do meu coração. E eu vou perdendo isso na minha vida. Olha ainda, querido, para o momento de
de Maria Madalena, a situação que eles estavam vivendo ali e a forma de limite que eles estavam colocando na sua vida. Ela recebe uma palavra de Jesus: não me detenhas. Às vezes Jesus quer fazer algo na tua vida e você está detendo, não está deixando. Jesus quer ministrar algo no teu coração, está falando algo contigo, e você está retendo ainda por causa de palavras, por causa de situações. As coisas precisam acontecer na tua vida e você não está se comunicando com o Espírito Santo. Ele está cada vez mais distante, ele está cada vez mais longe, mas quando você está perto, querido, essa aqui, ela estava muito próxima de Jesus. Ela volta ali, até a pastora Silmara falou sobre isso, ela volta ao sepulcro ali, achei que ela ia ministrar a mesma coisa, ela volta ali, e ela tem uma referência, porque ela tem um limite. Qual é o meu limite? Entendimento. Eu tenho entendimento daquilo ali, eu tenho entendimento que aqui acabou. Se eu der mais um passo, eu não tenho chão aqui na minha superfície. É o meu limite. É o limite das minhas coisas. Nós precisamos entender que Jesus, ele muitas vezes quer aumentar o teu limite. Ele quer construir algo novo na tua vida. Ele quer falar: você já chegou até esse ponto, agora eu vou fazer você andar em lugares mais altos ainda. Você vai ter lugares melhores para você conquistar. Você vai ter portas abertas que jamais você imaginaria. Deus vai construir algo dentro do teu coração. Quando você olha para trás, 5 anos depois, você fala assim: como mudou a minha vida? Como minha vida foi transformada? Ela foi transformada na vida financeira, ela foi transformada na vida espiritual, ela foi transformada na vida material, da minha casa, porque eu comecei a trabalhar a minha vida com os limites que Deus tem me dado. Se eu sei que a minha velocidade até aqui é percorrer a 100 km por hora, eu vou obedecer, porque o trono de Deus, querido, traz uma promessa para nós, a obediência. Eu vou obedecer. Mas vai ter lá na frente caminhos que eu vou percorrer a 120, 140, 300, aí eu vou começar a voar, aleluia, né? Porque aí eu já vou virar avião, e eu vou começar a voar, porque Deus, Ele se comunica conosco, querido, através do poder do Espírito Santo, através da presença de Deus. São pontos fundamentais, querido, para nós adotarmos na nossa vida. Mas olha para a vida natural tua. Será que você já estabeleceu limites sobre a sua vida, do que fala, do que pensa? Sabe, queridos, às vezes nós não conseguimos entender esses limites dentro de nós. Deixamos. Vai acontecendo as coisas, vai mudando a história da nossa vida, e nós não percebemos isso. E eu preciso limitar na minha vida as situações, falar: para trás, Satanás. Diabo, você está debaixo dos meus pés. Aí dá um esmagão nele assim. Fala: diabo do inferno, fica aí. Sai da jaula não. Não vem aqui para cima de mim não. Porque eu vou mandar fogo do céu sobre a sua vida. Eu vou queimar todo o mal. Porque tem limite, querido. Porque a nossa vida tem limite. Nós temos limite. Nós também temos limite. E às vezes esse limite, querido, nós precisamos entender diante de Deus, com a nossa comunicação com o Espírito Santo e a motivação do nosso coração. Como ele é motivado diante de Deus, como ele é trabalhado dentro desse limite. Às vezes o nosso limite está longe, querido, de ter o entendimento do poder de Deus sobre a nossa vida. Se a direção é algo importante, o limite é mais importante, mas existe algo mais importante ainda, que é, querido, muitas vezes, o que é religião ou princípio para a minha vida. Saiba que muitas vezes nós ministramos aquilo que é muito religioso para nós de uma maneira tão errada. Porque nós levamos a nossa vida de uma forma religiosa. Isso pode, aquilo não pode, o outro não pode, e parece que a vida vai ficando cada vez mais cheia de obstáculos. Parece que você não está vivendo a vida.
Parece que a tua vida está travada a algo que você não tem colocado dentro do teu coração, o que é de Deus e o que não é. Eu vou perguntar agora para tal pessoa se isso pode. Parece que a tua vida não tem o que é princípio para você, porque você não determinou o que é direção. Porque você não determinou sobre a sua vida o que é limite. E aí você tem que colocar, se der certo, glória a Deus. Se der errado, culpa o discipulador, culpa o líder, culpa alguém, porque eu não consigo identificar isso na minha vida. Porque o relacionamento com o Espírito Santo é o que demonstra para mim o que eu devo ser. E às vezes eu olho muito para a minha vida e esqueço os princípios e olho somente para a religião, para aquilo que verdadeiramente é. Olha o que capítulo 21 de João, versículo 15, você vê ali Pedro sendo interrogado ali por Jesus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Queridos, é verdade a resposta de Pedro, em primeiro momento aqui? Pedro, vamos pensar um pouco antes. Ele negou Jesus. Jesus não falou para ele: você vai me negar. E ele falou: não vou te negar, imagina, morrerei contigo. Ele fez isso? Na crucificação do Senhor? Não fez. Então, querido, muitas vezes, a gente escuta a palavra. Eu sei que a palavra é poderosa. Eu sei que a palavra é fiel, mas a resposta parece que está vindo de imediato sobre a nossa vida, parece que ela já está programada para ter aquela resposta. Mas de coração, não é a verdade. Não era verdade essa primeira resposta que Pedro estava falando para Jesus. A terceira resposta foi verdadeira. Tu sabes, e tu sabes de todas as coisas. Essa é a resposta de Pedro. Mas a primeira foi de bate-pronto. Quantas vezes você respondeu de bate-pronto e que não era realmente do teu coração? Donizete, amanhã nós vamos lá. Ele fala assim: não, vamos sim. Aí eu determinei o horário, marquei a hora, o local. Eu chego lá, eu tenho a direção, tenho tudo ali para falar para ele, e ele simplesmente não apareceu. De imediato ele falou que iria. Essa foi a resposta dele. Eu não achei que ele foi mentiroso no momento da resposta. Mas, às vezes, aquilo que cumpre na vida dele, querido, o que é princípio, está longe. O que é religiosidade, está longe. Vive uma vida religiosa. Eu não vou negar. Vou dizer que vou. Mas, ao mesmo tempo, o meu princípio vai dizer: não, eu encontrei uma coisa mais importante para fazer, por isso que eu não vou. É a mesma coisa, você convida alguém... não, dia tal eu vou estar junto com você. E aí a pessoa olha para você, no dia tal ela tem um compromisso mais importante. Aí ela fala assim: não, é melhor descartar esse, eu vou no outro. Aleluia. Se convidar para uma festa, que é uma festa de, numa residência, você fala que vai, mas se alguém depois vier e convidar que vai ser uma festa, num palácio, vai ter tudo de bom lá, tal, não sei o que, eu falo assim: não, então essa festa que é menor aqui, eu vou descartar, eu vou ir na outra que é melhor, aleluia. Por quê, queridos? Porque às vezes a nossa vida, ela muitas vezes perde o princípio. O que é o princípio para nós? O que Jesus estava tratando na vida de Pedro aqui? O caráter dele. Quem ele era. Pedro, não é assim que responde. Você já respondeu tantas vezes de bate-pronto para mim, Pedro. Se ele pudesse falar aqui, e ele pudesse expor a situação dele, ele ia falar assim: por que você sempre dá a mesma resposta? Pedro. Porque Pedro falava por todos, Pedro falava primeiro. Pedro, querido, era uma metralhadora de falar. Você vê pela Bíblia. Pedro não é assim. Estabelece princípio na tua vida. Saiba o que você faz, o que você responde, o que você diz. Para o trono de Deus, querido, quando você tem uma direção, tem um limite, e você sabe que o princípio está bem estabelecido, você vai entender quando você começar a buscar a presença de Deus.
Porque Deus, Ele forma isso para dentro de nós o seguinte: você tem que ser santo, você tem que ser, querido, curado das tuas situações, porque às vezes a pessoa é santa, mas ela tem ainda algo que mexe no coração dela, que ainda não foi resolvida, que tem algo escondido, que tem algo preso, que impossibilita a vida daquela pessoa de crescer, de ser abençoado, e você olha para ela e fala assim: por que não cresce? Por que não é abençoado? Por que não rompe? E aí você olha e você vê que a pessoa ainda tem mágoas de situações, que fica ali, às vezes é um irmão que não fala há tantos anos, é uma briga que nunca houve conserto, uma situação que entre os pais ali, e você se ofendeu tanto. São tantas situações, querido, que você tem a direção, você sabe do limite, mas o teu princípio, ele está tão ali longe, para que você tenha o teu ponto de partida, para olhar para Deus e falar assim: não, eu estou aqui, a luta está vindo, as pedras estão sendo atacadas, as situações vêm vindo sobre a minha vida, mas eu estou aqui de joelho, crendo no poder de Deus. Eu sei que Ele vai livrar, eu sei que Ele vai abrir portas, eu sei que Ele vai me abençoar, porque eu sou seu filho, e eu sou merecedor da herança que Ele tem para a minha vida. Eu sou merecedor, porque eu sei que a palavra de Deus está comigo, e porque a terceira direção, querido, é que Deus, Ele coloca sobre a nossa vida proteção. Ele não fala que vai te proteger, Ele já protege. Ele não é: Senhor, me protege. Não, eu só preciso falar: Pai, Senhor, eu tenho confiança, tenho segurança, e sei que a minha vida está nas Tuas mãos. Já tem uma proteção sobre a minha vida. E quando eu enxergo isso, querido, e eu tenho essa palavra no meu coração, olha que João 21:18, ele fala assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde? Para onde? Para onde não queres. É bem isso mesmo. Então está dizendo o seguinte: quando você é novo, jovenzinho, tem força, vigor, você faz as suas coisas. Só que, irmão, quando você ficar velho, vai uma pessoa te colocar as roupas, vai uma pessoa, né, é o que está dizendo ali, estender as mãos para você, e vai te levar para onde você não quer ir. Então o que é melhor, querido? Deixar a vida passar, entender que Deus é conosco, ou esperar ser velho, para falar assim: não, agora a minha vida pertence a Ti, Senhor. Vai ter que alguém te trazer na igreja, vai ter que alguém fazer alguma coisa para você, colocar você no carro, você vai estar tudo duro lá, né? Tudo devagarzinho. O que você prefere, querido, na tua mocidade ou na tua velhice? Você prefere a vida passar? O trono de Deus, querido, está aí para nós. A direção, os limites, a situação da nossa vida, sobre os princípios, valores, a nossa religiosidade que muitas vezes levamos dentro do nosso coração, ou entender que Deus é a nossa proteção e Ele tem nos dado o melhor. Ele tem colocado sobre a nossa vida o melhor. Nós não podemos deixar o tempo passar. Deus está me chamando hoje. É isso que nós temos que falar para o nosso coração. Hoje é o dia do conserto. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do milagre sobre a minha vida. Hoje é o dia da resposta de Deus sobre a minha vida. Eu quero viver alegremente servindo ao Senhor. Eu não quero viver depois de velho para dizer assim: agora eu sirvo ao Senhor. Eu quero viver na minha alegria, na minha juventude, em tudo de bom que eu tenho hoje, para servir a Deus com alegria, porque meu Deus é poderoso em fazer obras sobrenaturais sobre a minha vida, aquilo que eu não vejo, mas Ele fala na sua palavra,
que Ele já tem preparado planos para nós, né? Que nós nem pensamos ou imaginamos na nossa vida. Deus é contigo, o poder da palavra está sobre a sua vida, querido, em nome do Senhor Jesus, e que você possa viver essa palavra no teu coração, entendendo que do trono de Deus tem coisas boas para nós, e nós precisamos tomar a direção que Deus tem nos dado, a direção que Ele tem capacitado a nossa vida. Ele tem coisas maiores para nós, em nome de Jesus. Fique de pé, querido, feche os teus olhos. Pai querido, nós somos gratos, Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor, Pai. Nós somos gratos, Deus, pela Tua palavra nessa noite, Senhor. Espírito Santo, como o Senhor deu ali, Senhor, em visão, Pai, para Maria Madalena chegar naquele momento, Senhor, e estar ali, Senhor, aos pés do Senhor, para fazer o que era mais importante, Deus querido, para a sua vida, as coisas naturais. Ela enxergou o sobrenatural, ela enxergou a vida de Deus ali, falando com ela, Jesus orientando ela, colocando limites sobre a vida dela, colocando ali a palavra ao seu coração. E eu creio, Deus querido, que nessa noite, Pai, talvez não seja como um redemoinho, nem com um forte vento, que nós vamos perceber que essa semana, Pai, o Senhor tem coisa preparada para a nossa vida, para a nossa casa, Pai, para a nossa família, e nós vamos entender, Senhor, as direções, os limites, nós vamos entender os princípios, Pai, nós vamos entender que o Senhor tem nos guardado e nos protegido. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é comigo, é sobre a minha casa, é sobre a minha vida, e eu creio, Pai, libera esta palavra nesta noite, Senhor, declarando, Deus querido, que há uma direção que vem do trono. Há princípios na nossa vida, Pai, que precisamos reorganizar e colocar, Deus querido, diante do Teu altar, porque eu creio, Deus é por nós, e quem será contra as nossas vidas, Pai? Deus é contigo, querido, em toda jornada, em todo trabalho, em toda a palavra, Ele é contigo no teu coração, e eu creio que Ele está contigo em todo momento da sua vida. Eu queria fazer um convite a você, ainda que não entregou a sua vida ao Senhor, mas nesta noite entrou na casa do Pai, e não é por uma religião, é por conhecer a Jesus. Talvez você já tenha feito isso até em uma de nossas células, mas a palavra do Senhor diz que Ele te chamou no ventre materno. Você nem conhecia o mundo ainda, mas você já era escolhido de Deus, para viver com Ele e estar com Ele. E nessa noite você tem uma oportunidade, querido, de entregar a sua vida ao Senhor, de falar: Pai, eu quero servir a Ti de todo o coração. Também você tem a oportunidade, talvez que caminhou com Jesus há muito tempo, e hoje está voltando à casa do Pai, e quer se reconciliar com Ele. Levante uma de suas mãos, você que está aqui nessa noite, fala com Deus: Pai, eu quero ter essa vida com o Senhor, eu quero viver essa palavra. Deus te chamou para uma nova vida em Cristo Jesus. Você não vai ficar mais perdido, você não vai fazer mais o que você quer, você vai ter princípios, e você vai ter proteção da parte de Deus sobre a sua vida. Se você está aqui, dê mais um passo de fé, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Quero orar por você nessa noite, quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Nós vamos ouvir esse cântico, assim dá tempo de você sair do seu lugar e se aproximar diante de Deus. Te buscarei até te encontrar, permanecerei com graça e amor pelos vales eu
te amo, e eu te amo. Eu cantarei a ti uma canção de amor para sempre. Sou somente teu. Vem reinar em mim. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, Pai. Te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor. Que a vida de Deus esteja, Pai, sobre a vida, Deus querido, de todo aquele que colocou a planta dos teus pés na tua casa, Pai. Que eles possam viver a palavra, viver o agir de Deus. Que eles possam viver, Senhor, ó Deus querido, com uma expectativa melhor e maior do que eles mesmo pensam de si, porque o Senhor tem pensamentos maiores ao nosso respeito, pensamentos poderosos. Que a paz e a graça do Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ter batismo dia 8 de dezembro. Dá um glória a Deus bem forte aí. Queridos, então você líder, supervisor, líder de célula, esteja passando os nomes para nós, fazermos ali a relação, a nossa renúncia junto com um tempo que nós vamos ter ali de orientação, por que descer as águas. Vai ser na sexta-feira, às 8 horas da noite, aqui na sexta-feira, não sei se marcaram, não. 8 horas então, aqui, 8 horas, dia 6, aqui na igreja, para nós passarmos um pouquinho do que e por que se batizar é tão importante para você estar conosco aqui. Amém, queridos? Amém. Algumas orientações, vai ser bem breve, das 8 às 9 horas da noite, acredito que vai ser um tempo poderoso. Então você líder, não esqueça, passa para nós os nomes, em nome de Jesus, essa semana, para nós já começarmos a trabalhar em cima disso, de oração e tudo que nós já temos feito já, em nome de Jesus. O nosso Acampa Jovens vai acontecer do dia 29 ao dia 30 do 11, com jovens. Cadê os jovens? Tem alguns. Aleluia. Então você jovem, esteja procurando ali o Vitor e a Dani. O Vitor está aqui na frente, procure ele se você não fez ainda. E você, pai, que quer encaminhar o seu filho, procure o Vitor, tão importante, ele tem um tempo ali junto com a igreja. Você tira ele do mundo, traz ele para dentro da igreja e ele vai ser ali tocado pela presença de Deus, em nome de Jesus. E a nossa próximo final de semana, Santa Ceia do Senhor, culto pela manhã e à noite, vai ser um tempo poderoso, em nome de Jesus. Amém. E o nosso... E à noite do dia 8 nós vamos ter a unção aqui na igreja. Hã? A unção é no dia 1º, né? 1º domingo. É que não tem o banner ali, tinha? Fiz confusão aí, amém, igreja? Aleluia. Então, dia 8 do 12, 7 horas da noite, vai estar o pastor Jonas e a pastora Ana Paula aqui na igreja, no domingo à noite. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que a paz e a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3.